Bora começar mais uma série de vídeos aqui no canal Metal Musicast, que é o canal das séries de vídeos sobre heavy metal no YouTube. Desta vez vamos falar sobre Judas Priest. Vou trazer 18 vídeos, um para cada álbum dos ingleses, discografia comentada com muitos detalhes. Então me acompanhe até o final desta série. Os caras fazem show aqui em 15 de dezembro em São Paulo e meu objetivo é concluir com vocês os 18 vídeos até o show que acontece aqui no antigo Credit Card Hall, beleza? Então sejam todos muito bem-vindos. Eu não me apresentei, sou o Cello Emerson e vou falar agora para vocês muitos detalhes do primeiro disco da banda Judas Priest, o Rock'n'Rolla. Olha aqui esse título que rende às vezes piadinhas de tiozão, né? Aquelas piadinhas tipo é pra ver ou pra comer, piadinhas de gosto duvidoso. O fato é que nem os caras da banda gostaram muito do título e da capa, mas a gente já vai falar sobre isso. Eu quero passar primeiro uma ficha técnica do álbum para vocês, alguns detalhes, e depois eu comento faixa a faixa. Eu vou tentar fazer isso de uma maneira bem resumida, bem rápida, para o vídeo ficar dentro de um certo limite aí. Meu primeiro comentário sobre o Rock'n'Rolla é que é um disco um tanto subestimado. Eu sei, você vai me dizer que ele não é ainda um disco que tem o heavy metal como o seu principal estilo, que ainda não tinha trazido aquele heavy metal das guitarras gêmeas, pesadas, distorcidas, que depois foi consagrado nos álbuns aqui, ó, geniais da banda, fora outros que eu vou colocando no cenário ao longo da série. É verdade, não tem ainda a sonoridade que consagrou o Judas Priest. Mas se você não fizer essa comparação dentro da discografia, porque aí é covardia, você pega aqui, ó, British Steel, você pega Painkiller, Screaming for Vengeance, pô, não dá para comparar. Aí os álbuns geniais do Judas Priest vão ofuscar o primeiro, é natural. Mas se você se ativer apenas as características deste álbum aqui, eu garanto você vai ter um ótimo disco de heavy rock setentista nas mãos. Eu vou provar isso para vocês, falando vários detalhes dele e pedindo para você acompanhar, curtindo aí na sua casa os sons das músicas, beleza? E aí você vai colocando nos comentários se você concorda comigo, se você acha que eu estou viajando ao falar que ele é um tanto subestimado, porque eu vejo fãs defendendo o Demolition, por exemplo, o Jugulator, aqueles álbuns da fase sem o Rob Halford. Eu vejo um ou outro fã defendendo quaisquer outros discos que não são os principais da discografia, mas sobre o Rock'n'Rolla eu não vejo ninguém falando bem. O pessoal, no mínimo, esquece que ele existe. E eu vou mostrar para vocês, vou contar para vocês vários detalhes que vão fazer você ter a experiência de curtir muito o primeiro disco do Judas Priest. Ele foi gravado em 74, a banda entrou ali em julho de 74 e ele foi lançado em setembro do mesmo ano. Foi gravado ali pela gravadora Gull Records, uma gravadora pequena. Acho que deve ter até gerado algum atrito depois do lançamento dos dois primeiros, porque foi muito difícil encontrar aqui no Brasil por muito tempo o Rock'n'Rolla e o Sad Wings of Destiny, que saíram pela Gull Records. Agora tem essa versão nacional aqui em CD, lançado no Brasil pela Hellion Records. O disco foi produzido pelo Roger Ben, que tinha produzido os 3 primeiros do Sabbath, nada menos que isso, do Black Sabbath, e também 2 da banda Bud, que era uma banda ali do país de Gales. Sensacional, foi uma baita influência para toda a New Wave of British Heavy Metal, e os caras eram parceirões do Judas Priest. Bom, essa capa aqui foi feita por um artista chamado John Pesce, que era um artista da própria gravadora. A banda não teve ingerência nenhuma, não gostou da capa, não gostou do título, esse trocadilho com a marca de refrigerante, com o nome do refrigerante. Os caras aceitaram, tiveram que aceitar, porque não tinham como discutir, era um primeiro disco, os caras ganharam 2.000 libras para gravar, produzir o disco. Era um orçamento razoavelmente apertado, mesmo para a época, então os caras aceitaram quietos.
algumas curiosidades. Tem uma gafe aqui que o Rob Halford é identificado na contracapa como Bob Halford. Os caras tinham na bateria ainda o John Inch, que era um amigo do Rob Halford, que tocava na banda anterior do vocalista, que era a Hiroshima. E quando ele foi chamado, depois da saída do Al Atkins, que era o primeiro vocalista do Judas Priest, ele percebeu que a banda não tinha um batera e ele disse que iria para o Judas Priest desde que trouxesse seu amigo. Completa a formação, vocês sabem muito bem, KK Downing, sensacional KK Downing, já deu entrevista aqui para o Metal Musicast, você tem que assistir. E o Glenn Tipton, nas duas guitarras, que vão consagrar depois em alguns outros álbuns, uma das melhores, se não a melhor dupla de guitarristas do heavy metal. Discussões aí com os fãs de Iron Maiden, a gente coloca nos comentários, mas é sensacional aqui o que os caras vão fazer nos próximos álbuns. E no baixo, o Ian Hill, tá aí até hoje. Houve reedição do Rock'n'Roll em 1981 com o nome de Hero, e já houve outras também remasterizações e tentativa de dar uma melhorada na produção. Sobre a sonoridade, o Ian Hill deu várias entrevistas dizendo que eles queriam, de qualquer jeito, se diferenciar das principais bandas da época. Então eles curtiam muito Deep Purple, Led Zeppelin, Black Sabbath, que eram as três principais, né? Só que eles queriam fazer algo único, não queriam trabalhar na cola das influências deles ou daquilo que estava rolando na época. O KK Downing gostava muito de rock progressivo, um rock progressivo mais soturno, mais obscuro, embora ele também curtisse muito o blues rock. Mas ele dizia que o Jimi Hendrix tinha esgotado aquele estilo, tinha chegado num estilo, num nível de genialidade que fazia com que os artistas não tinham mais para onde ir. Então ele não queria fazer só uma banda de blues rock como tinha muita ali em Londres e na Inglaterra em geral. Ele tentou fazer algo misturando um progressivo. Ele era um grande fã do Hendrix, do Jimi Hendrix, então tem um tanto da psicodelia, do progressivo. Já o Glenn Tipton, que chega aos 45 do segundo tempo, entrou na banda pouco antes da gravação do álbum, já traz mais essa pegada blues. Então o disco é um heavy rock, é um blues pesado, com muitas viagens de progressivo. Eles conseguiram fazer um negócio único. Não deu tão certo assim em termos de mercado. Na época, os caras não venderam muito, saíram em turnê para promover, mas foi um tanto vergonhoso o que se vendeu, o que se falou desse disco. Depois eles vão mudar isso no segundo. Vocês sabem que o Sad Wings of Destiny é uma grande obra de arte. Mas aqui no Rock'n'Roll eles tiveram que penar ali na turnê, não entrou dinheiro. Isso vai ser um problema, alguma discussão ali no percurso da história. Mas aqui a gente fica só falando das faixas agora. Eu vou começar com a One for the Road, uma letra em que o Rob Halford fala sobre a relação do fã com a banda, a relação do fã com a música, uma curtição. Os caras cresceram ali no interior da Inglaterra, nas Midlands, ali chamado de Black Country, exatamente por conta das indústrias que havia na época, o céu muito poluído, o meio ambiente muito inóspito, sujeira, poluição. Então se chamou Black Country, um certo apelido daquela região que tinha Birmingham como o seu centro principal. E eles tinham muita vontade de sair de lá, eles não queriam seguir o destino dos seus pais, de serem operários nas indústrias. E uma das saídas que eles encontraram foi fazerem bandas, né? Tocarem como, tentarem ser rockstars. E isso se reflete um pouco na letra One for the Road, aqui que abre o disco. A música, na minha opinião, é muito boa, tem um riff de guitarra muito cativante, muito esperto, é pesada, sim, para a época, a gente está falando ali de 1974. Eu destaco também a voz do Rob Halford, já era cativante, já tinha algo de diferente. Passa para a segunda faixa, que é a faixa título, é um baita de um hard rock também. Eu sei que dá para perceber que é uma banda um tanto contida. O próprio KK Downing disse que como eles gravaram muito ao vivo no disco, ao vivo no estúdio, eles tinham que aproveitar muito o tempo, então eles tocavam todos juntos.
e eles tinham uma tensão para não errar, porque o erro fazia com que tivesse que começar tudo de novo, era grana ali do horário correndo, o produtor olhava feio, os outros parceiros da banda olhavam feio, então muito provavelmente eles tocaram se segurando, né? Tocaram se contendo um pouco, dá para perceber isso, mas não deixa de ser um bom hard rock setentista, já dá para perceber as guitarras ali do Glenn Tipton com o KK Downing trabalhando juntas. É curioso, eu quero mencionar a postura do KK Downing na banda, porque eles eram um quarteto. E a gravadora, quando resolveu fazer o contrato, deu uma pressionada para eles acrescentarem um músico. Então eles falaram, vamos pôr um tecladista. Os caras, não, tecladista não rola. Vamos pôr um saxofonista. Também não. E quando chegaram e falaram, vamos pôr um segundo guitarrista, o KK Downing topou. E depois ele se acertou bem ali com o Glenn Tipton. E a gente sabe que os guitarristas têm um certo ego em relação uns aos outros, que isso não é um negócio feito de maneira tão tranquila. E ali naquele momento no Judas Priest, foi feito de uma maneira bem harmoniosa. Glenn Tipton tocava numa banda que se chamava The Flying Hat Band, que tinha o empresário ali, o escritório, trabalhando com eles também. Ele já conhecia o cara e veio. Está aqui a primeira demonstração desse trabalho de guitarras, que já pode ser visto na faixa título. A letra fala de uma mulher, assim, uma letra meio tola até, de uma mulher meio que pegadora, assim, de homens, sabe? Aquele lance meio AC/DC, já tem as guitarras gêmeas aí. Na sequência, vem algumas músicas que aqui no CD elas estão divididas, mas ela era uma grande suíte, né? Ela tinha um apelido de Winter Suite. Vem a parte totalmente progressiva do disco, né? Começa com Winter, uma letra que fala sobre uma nevasca mesmo, que o Al Atkins, que era o vocalista anterior, tinha vivenciado na Escócia, na turnê das encarnações anteriores do Judas Priest. Tá falando sobre esse lance da temperatura ali, que é comum para os caras. É um blues progressivo, né? Se é que vocês me entendem. É uma música arrastada, com muita viagem, tem uns lances bem blues ali, mas também tem essa viagem progressiva. Ela continua com a Deep Freeze, parece muito aquelas viagens do próprio Black Sabbath, né, que o Black Sabbath também faz esse tipo de coisa. Termina com o Winter Retreat, que lembra alguma coisa aí de Uriah Heep também. Na sequência vem a Cheater. Cheater, para mim, é uma das músicas do disco que já dá muito a ideia do que o Judas Priest vai desenvolver num futuro breve. Com algumas poucas mudanças, ela caberia tranquilamente no álbum seguinte. É sensacional, eu gosto muito, ela é pesada, já tem aqueles riffs galopantes, aquelas paletadas de guitarra pesadas, bem heavy metal. A curiosidade é que os caras tocam cowbell, o batera toca um cowbell, que não era comum, não é comum para o heavy metal, né? Não se desenvolveu no heavy metal, é mais para a galera do hard rock, do rock and roll. Mas aqui o heavy metal ainda não tinha tantas amarras estilísticas, então você vê também lá no Black Sabbath, na Children of the Grave, tem percussões, os caras ainda estavam mais livres, testando muitas coisas ainda, né? A letra também é um tanto tola, é a ideia de alguém que flagra o cônjuge ali na traição e resolve dar um fim no cônjuge. Não tem nada demais, mas está aqui registrado, os caras acharam que de alguma maneira era um tema interessante. Segue com Never Satisfied, que tem a letra do Al Atkins, que fala sobre a ganância, né? As pessoas que nunca se sentem satisfeitas, querem sempre mais, numa ganância sem fim. A sonoridade dela cola na One for the Road, na Rock-a-Rolla, é aquele estilo blues, hardão, setentista, pesadão, para a época, para o estilo do disco. Ela saiu no compacto com a faixa título. Na sequência vem uma das músicas que eu acho que é uma das mais bonitas do Judas Priest. O trabalho do Rob Halford aqui, na Run of the Mill, é sensacional. Música que vai cadenciada, é uma balada meio progressiva, pesada, soturna, sombria. Os caras falam na letra sobre alguém que chegou numa idade madura e teve uma vida medíocre, tal. É um lance um pouco melancólico mesmo, um pouco não, muito melancólico, mas o vocal do Rob Halford aqui é sensacional. A gente tem que destacar que ele era alguém que já admirava muito o Ian Gillan,
admirava muito o Robert Plant e o Fred Mercury, é uma grande referência para ele. E a gente percebe aqui que ele realmente está inquieto, não quer fazer uma linha tradicional dos vocalistas de heavy rock, de rock and roll da época. Ele está trabalhando com muita consciência de buscar a identidade dele mesmo como vocalista e do Judas Priest como banda. Como eu digo, é uma das músicas mais bonitas. Eu tenho certeza que influenciou a Remember Tomorrow do Iron Maiden. O Paul Di'Anno pode confessar ou não, pode ser que seja inconsciente ou conscientemente. Depois você ouça aí e me diga nos comentários se não é uma pegada que influenciou o próprio Paul Di'Anno ali na Remember Tomorrow. E é uma música muito bonita, ouço até hoje, curto demais, não é uma música que está aqui num disco só de valor histórico para um colecionador, não, eu curto muito. É uma pena que os caras, como eu disse, devem ter tretado com a gravadora, porque seria muito interessante eles tocarem ou cantarem, gravarem versões atualizadas das músicas do Rock and Roll. Na sequência, Dying to Meet, letra que fala sobre a guerra, a estupidez da guerra, a futilidade das mortes que acontecem ali, que são autorizadas pelos próprios motivos de quem produz aquela guerra. Também segue aí um lance meio Black Sabbath, tem um lance bem Sabbath, e também é uma música que, se fosse gravada atualmente, tenho certeza, seria muito destacada nos setlists aí do Judas Priest. Coloquem também nos comentários. O tracklist normal termina com Caviar and Mats, que é uma música que vem nessa onda, como eu posso dizer, de um Led Zeppelin, né? Tem um lance meio folk aqui. Ela fala na sua letra de duas pessoas que chegam numa certa maturidade da vida e tiveram destinos diferentes. Um se tornou rico, outro está pobre. Então tem essa melancolia do contraste. Daí o título Caviar and Mats. E é uma música que para mim cola naquele lance folk do próprio Led Zeppelin, que era uma banda que eles prestavam atenção na época, embora eles tentassem não colar totalmente no som. Na versão que eu tenho aqui, lançada no Brasil pela Hellion Records, tem uma faixa bônus que é a Diamonds and Rust, na versão demo, gravada em 1975, já nas sessões de gravação do Sad Wings of Destiny. Foi colocada aqui em versões posteriores do Rock and Roll. Essa música vai sair depois oficialmente no Scene After Scene, que vai ter vídeo aqui também. Vou fazer a resenha de todos, 18 vídeos, como eu falei para vocês. Bem, o disco Rock and Roll, como eu já havia dito, não foi um sucesso de vendas. Colocou os caras assim para terem muita garra para continuar. Fizeram turnês, apareceram num programa de televisão. É muito curioso você colocar aí no YouTube e ver o Rob Halford cabeludo, com uma roupa da sua própria irmã. Os caras não se vestiam ainda no estilo, né, do couro e Spikes, tal. Os caras estavam naquele lance mais setentista, parecia uma banda psicodélica, que Downing de chapéu, o Glenn Tipton todo de branco, tal. Fica muito interessante. Seria muito bacana vocês darem uma conferida também aí no vídeo que tem num programa de televisão. Eles tocaram também no Reading Festival em 75, foram chamados para ser uma das bandas desse festival. Sempre foi tão importante no cenário do rock mundial, que acontecia ali no Reino Unido. E os caras também têm no YouTube uma gravação em Super 8 toda tremida. Você pode ver o Rob Halford ali com uma roupa de menestrel medieval vermelha, calça preta e dourada bem apertada, o cara fazendo todo um teatro ali. Já dava para ver que os caras iam ter coragem para dar saltos muito maiores em performance no palco e na sonoridade. Muito interessante, foi importante para eles também, para eles se manterem motivados, porque as turnês foram até razoavelmente boas, eles saíram ali tocando pela Europa, mas as vendas não foram boas. O próprio K.K. Downing reclamou muito do disco, disse que eles tinham gravado e eles ouviam as gravações e estava bom, o negócio estava bom. Só que quando passou para mixagem e masterização, perdeu a força, ficou um som diluído, fraco, morno. Então eles reclamaram muito da produção. O Rob Halford também disse isso, os caras nunca foram muito amigos do Rock and Roll. Mas eu, como sou um grande fã da banda, curto praticamente tudo que eles fizeram, em maior ou menor medida. Eu gosto muito de ouvir esse disco. Como eu disse, não é um registro histórico apenas de colecionador.
é sim um bom disco de heavy rock que já trazia, como eu citei aí em toda a resenha, algumas músicas com ideias embrionárias do que viria depois em toda a discografia da banda Judas Priest, que para muitos é a nave-mãe do heavy metal, né? Tudo saiu daqui. Espero que vocês estejam curtindo, inscrevam-se no Metal Musicast, coloquem seus comentários, acompanhem a série em 18 vídeos e vamos no show da banda no dia 15 de dezembro, aqui na capital de São Paulo. Tamo junto, até a próxima, quando eu vou fazer a resenha do Sad Wings of Destiny. Valeu!